Muito bom dia para você. Hoje é dia 21 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, essa palavra é muito linda e muito profunda, porque aqui tem um conselho que não é sobre inteligência humana, é sobre sabedoria. O conselho que Gamaliel deu de soltar os apóstolos, e ele faz a comparação com os anteriores, que foram pessoas reconhecidas diante do povo, pessoas que pregaram e pessoas que acreditaram em seu ensinamento e arrastou multidões. Entretanto, quando eles morreram, aqueles seguidores se debandaram. E ele dá o conselho a respeito dos apóstolos que os deixassem ir, porque se fosse uma atividade humana, uma hora ela cessa. Quando o seguidor ou o líder morre, os seguidores se debandam. Mas se aquela fosse uma atividade de Deus, os homens não poderiam eliminá-la. E ainda pior, era melhor eles prestarem atenção para não se colocar em luta contra Deus. Não era contra os apóstolos de Cristo, era contra o próprio Cristo. E, seguindo a sabedoria, a qual provavelmente foi movida pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito nisso, a obra do Senhor, já se passaram mais de 2020 anos, 22 anos, 23 anos, e o reino de Deus continua sendo anunciado. E muitos de nós que não caminhamos com o Cristo, que não convivemos com Ele em sua forma humana, mas a mensagem é trazida e o nosso coração se enche de alegria e a gente experimenta diariamente a graça de estar com o Senhor e por isso anunciamos e por isso continuamos lutando e por isso continuamos resistindo às insídias de Satanás e aquilo que o mundo nos coloca como certo, mas que estão contra os ensinamentos do Senhor. E os apóstolos saíram dali e ficaram felizes, não porque tinham sido libertos, mas porque tinham sido caluniados e sofrido injúrias por conta do anúncio do reino, que ali eles sabiam exatamente, estamos no caminho certo. Às vezes, enquanto cristão, a gente acha, não, para mim ser cristão tem que estar tudo bem, tem que estar tudo certinho, porque se eu sou de Deus, eu não tenho que sofrer provações. Ao contrário, a palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, e que nós seríamos perseguidos, sofreríamos calúnias, injústias, que muitos até derramariam seu sangue, no caso os mártires, mas que se ficassem felizes quando isso acontecesse por conta do reino de Deus, pelo anúncio do Evangelho. E aquilo que é de Deus permanece. A palavra diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, a palavra do Senhor não passará. Meu irmão, talvez não. Quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais tentado a gente será. O inimigo de Deus, ele sabe que tem os seus dias contados e ele não vai buscar aqueles que já estão com ele. Ele vai buscar aqueles que estão contra ele para tentar levar para o lado dele, para nos fazer desistir. Mas as muitas provações que a gente sofre, se são porque aceitamos trilhar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, de tomar a nossa cruz e seguir com o olhar fixo nele, bendito seja Deus.
Significa que não vai doer? Não, vai doer. Vai doer na carne, vai doer às vezes na alma, mas o nosso espírito permanecerá firme no Senhor. Porque Ele está conosco, porque Ele é o nosso general, porque Ele passou por isso, porque Ele humanamente nos deu todo o exemplo daquilo que nós deveríamos passar. Você já foi abandonado? Dói, né? O Senhor também. Você já foi traído? Dói, né? O Senhor também. Você já passou pelo luto? Dói, né? O Senhor também, inclusive a palavra diz que Ele chorou. Você tem muitas cruzes? O Senhor tinha uma, mas essa uma continha o peso do pecado da humanidade. Não era de um homem daquela época, não era de um povo daquela época, é da humanidade. É desde o início até o fim dos tempos. Então imagine se fosse comparar entre a minha cruz e a cruz do Senhor. Mas o que hoje a palavra nos traz, se é de Deus, não pode ser eliminado. Os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, para a vida daqueles que o buscam, e eu vou dizer para a vida daqueles que o buscam, porque o Senhor não se importa com quem não busca, não, porque quem não busca não dá abertura de coração, então Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas o propósito de Deus não pode ser parado por homens. E aquilo que Deus tem para mim e para você é muito melhor e muito maior do que nós possamos imaginar. E um conselho que Gamaliel deu: cuidado, para ao invés de achar que você está lutando contra o outro, na verdade a sua luta é contra Deus. Então, é preciso pensar para a gente nem sequer começar a entrar numa luta perdida como essa. Porque aí a gente vai estar buscando condenação em dobro. Mas que, se eu e você nos colocamos na presença do Senhor e estamos servindo, estamos sendo provados por causa disso, bendito seja Deus. E que oremos e vigiemos diariamente para pedir ao Espírito Santo que Ele nos sustente, e que Ele nos guarde, e que Ele nos fortaleça, e que Ele nos encha de toda a força que vem do alto, para suportarmos as tribulações do tempo presente e um dia recebermos a recompensa da coroa eterna. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne, porque muita gente não sabe, mas a igreja ela recomenda a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano inteiro, não é só sexta-feira da paixão, e é dia de jejum também. Então que nós possamos nos colocar na presença do Senhor e cada dia fazer aquilo que a palavra nos traz em um dos seus trechos. Que eu desapareça para que Ele cresça em mim. Deus abençoe.